Vamos lá, pessoal, tudo bem? Yuri Vidal falando com vocês. Hoje eu trago o fechamento da semana, fechamento desse mês de outubro. É um mês pesado para a Bolsa de Valores e o objetivo é a gente entender um pouquinho como o mercado se comportou e o que esperar para a próxima semana, para você que é investidor, para você que é trader, para você que é operador de mercado, possa estar de repente encontrando um auxílio ou uma visão diferente com relação ao mercado e o meu objetivo é te ajudar na sua tomada de decisão para os seus investimentos, tá? Vou comentar então um pouco com relação à análise técnica, o que o gráfico apresenta para a gente. Deixa eu colocar aqui grande na tela. Então, vamos lá, tá? Fechamos a semana em queda, mais uma vez, tá? Em queda, na semana passada nós caímos quase 7% e fechamos com uma queda aqui de aproximadamente 2,63%. O Ibov, no dia de ontem, só o dia de ontem nós caímos 2%, tá? E esta queda do Ibov nessas 2 semanas, né, em especial, na minha opinião, se dá a problemas domésticos, tá? Devido a pautas importantes que não foram aprovadas na Câmara, né, esse estresse político e econômico, com a acelerada de inflação, alta de juros, enfim, tudo isso está pesando muito, né, na tomada de decisão do grande investidor, que com uma alta de juros, por exemplo, de 7%, ele poderia estar decidindo tomar menos risco na bolsa de valores e está investindo um pouco mais do seu capital em renda fixa, né, ou numa renda de maior segurança. E isso certamente está impressionando o mercado para baixo. Além de o temor da dúvida, né? O investidor não sabe o que vai acontecer, se a PEC vai ser aprovada, se o governo vai estourar o teto de gastos, se, né, vai haver interferência agora também o STF, né, na Petrobras, enfim, tem todo um cenário que está desmontando, faz com que o investidor se tome cautela, né? Ele retire o seu dinheiro, desmonte a sua posição, espera tudo isso acontecer para depois estar investindo. Porém, né, o lado interessante disso tudo, você que é trader, que é operador, que quer fazer swing trade de curto prazo, quer comprar para vender em 2, 3 dias, uma semana, certamente você está passando um pouquinho mais de dificuldade, os investimentos de curto prazo. Mas você que pensa de repente estar montando a sua carteira de longo prazo, um investimento para 6 meses, um ano, você pode estar encontrando boas oportunidades de comprar empresas boas, empresas com bons fundamentos, tá? Além do gráfico, estou olhando além de gráfico, empresas com bons fundamentos a um bom preço, né? A uma condição bem interessante. E, e esse cenário de crise acaba trazendo esse tipo de oportunidade. É isso que de repente a gente tem que estar atento. E como sugestão, tá, o que eu trago para você nesse momento de crise, você que de repente está só tradando, né, está só fazendo trade, está comprando, está vendendo em curtíssimo prazo, é, curtíssimo prazo que eu digo até em uma semana, 2 semanas, né, não só o day trade, aproveitar esse período para diversificar. Né, você de repente compra um pouquinho de uma empresa, você vai ficar um pouco mais tempo, né, para ficar aí 6 meses, né, um ano posicionado, e quem sabe você poderia estar fazendo um bom negócio, compra um pouquinho mais de uma empresa que paga bons dividendos e de repente tá recheando sua carteira de boas empresas e não só fazendo trade, que é que o momento realmente para quem quer comprar e vender em curto prazo não está legal, não está interessante. Agora sim, na ponta vendedora, o mercado com certeza ofereceu bastante oportunidades. A questão toda são os riscos, né? Então, assim que, na minha opinião, acabar esse estresse político, essa PEC de repente for aprovada e o governo mostrar sinais que não vai furar teto de gastos e talvez com uma possível desacelerada da inflação, o Banco Central começar a mostrar que não vai continuar elevando taxa de juros, isso pode trazer o Ibov de novo para cima e uma possível retomada de final de ano ali, já que a gente tem pagamento de 13º, aquela acelerada do comércio no final do ano, aquela aceleração assim de Natal, né, Ano Novo, Carnaval, tem essas possibilidades que poderiam sim levar o Ibov acima. Graficamente, não temos um sinal de compra ainda, não temos um sinal de que isso está acontecendo.
mas há essa expectativa, eu tenho essa pequena expectativa do preço se recuperar levemente no final do ano. Não estou falando de topos, topo histórico, nada disso, mas eu poderia estar acreditando aqui no 114 mil, tá, para o final de ano, ou quem sabe aqui, ó, nessa região do 121, até ali com muito otimismo, quem sabe poderíamos chegar lá, tá? Então vamos falar do gráfico. O semanal pesado, né, o ponto de suporte que eu considero interessante estaria aqui na casa dos 102.600 aproximadamente, tá? Seria nesta região aqui que eu vou pintar em amarelo para vocês, tá bom? Aqui, ó, deixa eu colocar aqui esta região que teríamos um topo anterior. Há exatamente um ano atrás, se nós observarmos, nesta região aqui foi o topinho, a cabeça de um pivô de gráfico diário que nós fizemos no ano passado. E exatamente nos últimos dias de outubro nós caímos bastante e depois de 3 de novembro em diante o Ibov veio a subir e fez essa longa perna de alta. A minha expectativa é que o novembro seja novamente um novembro de alta, se esses sinais que eu comentei de PECs precatórios, desaceleração, né, desculpem, desaceleração dos juros vir a acontecer e também uma possível freada, né, não sei se essa é a palavra correta, uma possível desaceleração da inflação também poderia estar ajudando o mercado a retomar pelo menos aos 114 mil ou 121 mil pontos. Seria ali os meus alvos acima, tá bom? Gráfico diário na tela. Eu considero a seguinte condição aqui de diário, tá? Um ponto de suporte já marcado no 102.600 do Ibov. Acredito que vamos até testar ele, quem sabe perder uma vez na próxima semana. Se perder, a situação fica um pouco mais grave. O próximo alvo é 93.300, que seria esse fundinho aqui. E aí o cenário fica bem mais difícil. O que eu acredito que vai acontecer, tá, pessoal? Eu tenho a ligeira sensação de que vamos fechar o ano de 2021, né, em queda, tá? Não vamos fechar no positivo. E acredito que 2022 também não teremos um ano positivo, que vamos passar aí por um período de mercado em tendência de baixa. Então, de repente, aproveitar os repiques para sair comprando e entender um pouquinho mais de bolsa de valores, entender um pouco mais de investimentos para poder talvez aprender a operar na ponta vendedora, né, que também teve bastante oportunidade. Eu sinceramente estou acreditando que até o período eleitoral do ano que vem vamos ter o Ibov ainda em tendência de baixo ou numa ampla consolidação, tá bom? Bom, então é isso, tá? O Ibov aqui, esse é o ponto de suporte para mim relevante, abaixo 193 mil, acima 114 mil seria o ponto de resistência, tá? E de imediato, se o mercado, de repente, na segunda-feira vem animado, com PEC dos precatórios aprovadas, em um mundo muito melhor, né? Um milagre acontece, né? Nós subiríamos, teríamos aqui uma linha de tendência nessa faixa de preço, perto dos 110 mil, tá? E sentiria um pouquinho, mas iríamos caminhando em alta nesse tipo de cenário, tá? Para queda agora, vamos encontrar muita dificuldade em cair aqui, tá? Em cair do 102 mil, eu acredito. Espero que ocorra um cenário de alta volatilidade, tá? Dentro desta região, que o mercado venha em queda, volte em alta e aí não consiga subir, venha para queda novamente e fique um cenário volátil. Esse seria, na minha opinião, o cenário mais aceitável, tá? Dado a crise em que estamos. O pior cenário certamente é a queda, tá? Porém, eu não acredito que venha de imediato sem um repique, né, do preço aqui, pelo menos na casa aqui dos 108 mil. Acho que direto a gente não cai, tá, para perder os 102 mil. Então estaria atento a essas condições e principalmente ao possível cenário de alta volatilidade do Ibov, tá, na próxima semana. Acredito que teremos uma semana bem volátil, tá bom? O índice futuro, um cenário bem parecido, tá bom? Vamos marcar aqui a região aonde eu acredito que vamos encontrar volatilidade, tá? E se perdeu aqui,
pode acabar imediatamente voltando a subir e ficar brigando nessa região, tá? Se as notícias, né, vierem otimistas, quem sabe, né, conseguimos aí romper máxima e tocar lá perto da linha de tendência que eu mencionei, tá? Seria aí os pontos interessantes que eu estaria olhando na ponta compradora e de imediato o ponto de resistência poderia ser aqui o 109.500, um ponto de muita dificuldade do preço em passar. Então, um recuo à média, sempre saudável antes de cair. Estou realmente apostando uma semana lateral. Se vem para queda, uma semana lateral antes de cair e, e um cenário de alta, né? E o melhor, na minha opinião, seria o preço realmente perder uma vez aqui o 103 para voltar correndo lá para cima. Aí seria bem interessante se esse cenário acontecendo, tá bom? O dólar. O dólar aqui, este é outro ativo que, na minha opinião, tá, marcou aqui uma consolidação e vamos ter o dólar consolidado dentro desse range aqui. É assim a leitura que eu entendo, tá? Vamos ter o dólar consolidado aqui entre os 5,70, os 5,50. O ponto de suporte já é o 5,50, acho que não perde fácil. E para que isso aconteça, realmente vamos precisar de um freio no ânimo político, um pouco de paz econômica no Brasil, para esse dólar realmente perder os 5,50. E aí os meus alvos, se ele vem para queda, poderia ser os 5,443, nessas regiões de topos anteriores aqui nos 5,370, poderiam ser os alvos na queda. Agora, se o dólar vem disparar na alta, tá, vai ser inevitável o dólar tocar nos 5,80 lá, na minha opinião, tá? 5,70 é logo ali, acelerando com força. 5.809, 810 seria o próximo alvo imediato do curto prazo para o dólar, tá bom? Esse é o cenário que eu estou olhando. Bom, além disso, pessoal, eu queria comentar aqui com vocês brevemente os papéis que estão aqui com entre as maiores quedas e maiores altas, tá, na semana e no ano. Então eu tenho aqui deixa eu colocar aqui, ó, a maior alta no ano até então, eu tenho a Aliar, tá? Com 28,14%. A Lame 3 acabou acumulando 11,79% em alta. Ambev com 11,5%, né? Dado que a Ambev subiu muito exatamente ontem ou anteontem, né? Uma vez que divulgou o balanço. Entre as maiores quedas do ano, eu tenho a STVP3 caindo aqui no ano. Opa, desculpa. No ano eu tenho entre as maiores quedas é a Mitre, tá? A Tecnisa também acumulando 27%. A Gabor e a Light aqui, ó, todos acumulando 26, 27%. A Gabor 17%. Desculpa, falei tudo errado, né? Vamos lá, no ano a Mitre acumulando uma queda de 64%, a Tecnisa acumulando uma queda de 63%, a Light acumulando uma queda de 60%, 59%, e a Gabor uma queda de 60% aqui. Tá? Os papéis acumulando quedas muito pesadas aí ao longo do ano. Depois a Lame 4 aqui, né, um dos papéis aí que o pessoal comenta muito, a queda de 50% ao ano. Tá? Papel bem pesado aí, tristeza, né? E no mês, tá? Deixa eu comentar com vocês. No mês, nós temos aqui a Santos Brasil caindo aqui 35%, a Azul caindo 31%, tá? LJQ3 caindo 27%, e na semana 18%, 14% também, se eu não me engano, são as maiores quedas da semana, tá? Esses papéis. E as altas aqui, na semana eu tenho a Ambev, tá? Depois a RADL e depois a Brasil Foods, entre as maiores altas na semana. Nesse mês de outubro, a maior alta foi a Aliar, ainda com 28%, Lame 3 e Ambev está com 11%. Acumulado no ano até então, a maior alta foi a Embraer, tá, que já acumula 147% na alta, a Braskem 131%, a HGTX, agora Grupo Soma, já não considero mais, com 119%,
E a Marfrig, JBS, o setor de frigoríficos também aí, teve um desempenho ótimo essa semana, tá? Esses papéis ontem deram um show na alta, Marfrig, JBS e o Minerva, né? O grupo Minerva, foram os papéis que mais subiram no dia de ontem, e eles estão aqui entre os 4, 5, né, as maiores altas do ano. Eu poderia até então considerar que já que houve uma queda de mercado, eu poderia estar olhando, quem sabe, para a própria Embraer, né? E de repente encontrando uma possível oportunidade no papel para estar investindo. Já que comentei, tá? Poderia considerar que a Embraer poderia estar acima aqui de uma região de topos anteriores. Tá? Lógico que seria mais interessante se ela caísse mais um pouquinho, tá? Mas estamos aqui em cima de uma região de topos anteriores, um pontinho de suporte, e você que tem Embraer e quer encarteirar, de repente poderia estar considerando que a Embraer está acima de um suporte, seria o ponto sim para você estar aumentando a posição do seu papel. E lógico que com sabedoria, né? Você nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, mas eu vejo com bons olhos, né? Você que quer investimento, tá? Poderia estar acreditando que a Embraer está num bom ponto para se realizar a compra, tá? Deixa eu só olhar o gráfico semanal, né? Também um pontinho de suporte e teria que ter paciência, tá? Para você que é investidor, para ver o preço de repente retomando em alta, né? Por um período aí de médio e longo prazo, tá? Bom, pessoal, é isso. Não quero estender muito aqui com o vídeo, tá? Espero ter contribuído aí com a ajuda, com o entendimento do Ibov. É, dê uma olhada no canal, estou trazendo aí bastante conteúdo, principalmente para day trade, tá? Conteúdo de controle emocional, setups, técnicas de operações, como identificar fundos, enfim, né? Tudo que pode te ajudar na sua vida de operador, como day trade ou como trade também, como investidor. A gente tem o Multibot que vai te ajudar ali a montar sua carteira mensal, semanal, médio, curto, longo prazo. O Multibot que também tem o link na descrição. Você poderia estar passando lá, pode estar testando por 7 dias gratuitos, não tem cadastro financeiro nenhum, é simplesmente colocar o nome lá, colocar o e-mail, vai receber o acesso para testar por entre 7 dias o aplicativo, vai ter acesso à sala de pregão ao vivo com a gente, vai ter acesso às carteiras recomendadas, né? Inclusive tem carteira nova chegando na próxima semana e, e poderia estar conhecendo. E você quer aprender um pouquinho mais de day trade, né? De comprar e vender, swing trade a médio prazo e curto prazo, né? Tem bastante conteúdo no canal aqui e espero que seja útil para você, tá bom? Obrigado pela presença, até mais. Tchau, tchau.